Roberto, pode abrir já, que eu vou começar com você. Então, vamos lá. Boa noite a todos, a todas e todos aqui. Presente mais uma sessão do Cineclube Casas Casadas, entrando aí no seu 5º mês, né? Com sessões semanais todas as segundas. Eu acho que nós só furamos aqui uma segunda, por um problema técnico também. Então, a gente está muito feliz com o resultado desse trabalho aqui. E o Cineclube, na verdade, ele funciona não apenas para a gente ver os filmes, mas para a gente rever, né? E para a gente recontextualizar muitos desses filmes que são aqui exibidos. E hoje a gente tem aí o prazer, o privilégio de debater o Nise, Coração da Loucura, do Roberto Berliner. Um filme que eu ontem revi, acredito eu que foi pela 4ª ou 5ª vez, porque esse filme foi lançado na Cinemateca do Museu de Arte Moderna quando eu era curador. Então, pelo menos umas 3 vezes eu vi lá, antes da sessão oficial, porque para a gente testar e tudo e tal, foi muito bacana. Foram 2 sessões lotadas na Cinemateca do Museu de Arte Moderna, nos bons tempos aí da aglomeração. E o Nise, rever o Nise, né? Nesse momento que a gente vive, nesse momento em que a loucura se espalhou, né? A sanidade mental virou um tema em todas as casas do Brasil e do mundo, né? Então, é um filme que ganha uma nova contextualização e que eu acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de debater também sobre isso. Mas eu queria ressaltar os aspectos técnicos do filme, que são maravilhosos, assim, um trabalho de atores fantástico. O Roberto vai falar sobre isso aqui. A fotografia, a música, quer dizer, todos esses elementos integrados numa narrativa que, enfim, propicia uma série de reflexões e uma descoberta para quem não conhecia o trabalho da Nise, e uma redescoberta para quem já o conhecia. Então, eu queria passar agora a palavra para o diretor, Roberto Berliner, dizer que tem aqui acho que a equipe do filme está quase toda aqui, já foi dito aqui, a família Nise, então tem gente aberta, então todo mundo está convidado a falar, mas eu queria abrir com o Roberto, contando como foi chegar a esse filme e como é vê-lo hoje também. Boa noite, Roberto. Boa noite, gente. Prazer estar aqui também com vocês. Eu queria falar que, enfim, esse aqui acho que todos os filmes podem, talvez vá cair no lugar comum, mas é assim que eu sinto. Esse aqui foi um projeto que mudou a minha vida. Então, eu sabia que eu estava diante de uma responsabilidade gigante quando eu comecei a fazer esse filme. E eu vou contar um pouquinho dessa história desde o início, rapidamente, mas eu queria falar que, enfim, eu achava que ia ser um projeto muito grande para a gente. Eu sabia que eu precisava de uma equipe e de um elenco muito mais do que talentosos, pessoas que fossem capazes de encarar essa viagem junto comigo e que não ficassem pelo caminho, porque eu sabia que ia ser uma viagem longa, profunda, desgastante, intensa. Eu só não sabia que ia ser tão prazerosa, tão incrível, tão... sei lá, me faltam adjetivos aqui para descrever. Mas muito emocionante, muito rica e muito cansativa. Assim, nesse sentido, foi tudo muito próximo do que eu imaginava. E aí eu acho que eu fui escolhendo a equipe a dedo. Acho que a única pessoa que eu não escolhi nessa equipe foi o André Horta, porque o projeto começou com o André Horta. Então, eu vou tentar fazer com que as pessoas que estão aqui, porque somos muitos, eu queria falar que essa viagem, eu acho que não só mudou a gente, como a gente mantém um grupo de WhatsApp que interage diariamente até hoje. Então, viramos... a gente não se chama a gente se chama de Coração da Loucura lá no nosso
no nosso grupo e a gente interage quase que todo dia. Eu acho que ficou um afeto gigante entre todos nós. Viramos mesmo uma espécie de irmandade e eu acho que ideologicamente, sei lá, eu acho que a gente se ama muito mesmo, assim, pelo menos esse é o meu sentimento depois disso tudo. Então, esse projeto começou através do André, porque o irmão dele, o Bernardo Horta, escritor e jornalista, ele trabalhou com a Anísia muitos anos e, em determinado momento, ele pediu para o André, que a gente estava trabalhando juntos, o André estava na TV Zero naquela época, e ele pediu para que a gente fizesse um comercial para a Casa das Palmeiras, para angariar fundos. A Casa das Palmeiras é um projeto que a Anísia fez, que é um projeto para pacientes dias. Ela quando estava no hospital, ela percebeu que a maior parte dos clientes que recebiam alta, eles voltavam, eles tinham um índice de reinternação muito alto. E aí ela teve essa sacação de criar um hospital dia. Só que ela criou esse hospital dia para que todos pudessem frequentar. Então, ele vivia de doações. E aí sempre foi assim, até hoje assim. E é um lugar fabuloso, um lugar que, enfim, eu estive lá a primeira vez e me encantei profundamente. Enfim, aí foi através desse pedido, a gente foi fazer um comercial que foi dirigido pelo André, e a gente fez esse comercial, e aí, dali, ao fazer esse comercial, o André falou, caramba, a gente tem que fazer um longa, e aí começou a história. E o André ia fazer esse longa, a gente achava que esse longa deveria ser co-dirigido por uma mulher, então durante muito tempo a gente ficou procurando essa diretora, e passou pela mão da Kátia Lund, mas a Kátia estava ocupada com outras coisas. O André chegou a pensar em dirigir, mas ele também na época estava envolvido em outros projetos, e aí eu, sentindo que o projeto estava ficando à deriva, eu, que seria produtor, falei que a gente tem que fazer, e eu acabei pegando, porque eu achei que era fundamental que a Anísia fosse falada, que o cinema pudesse jogar essa luz sobre uma mulher tão importante, uma figura única da nossa história, e que certamente, se não fosse mulher e nordestina, se fosse um homem branco, talvez tivesse uma carreira e uma trajetória muito diferente da que tem. Eu espero ainda voltar a falar de Anísia na minha vida, porque eu acho que esse filme ele cumpriu essa função da gente jogar uma luz sobre o trabalho dela, mas durante esse processo de roteiro, e deve ter alguns roteiristas aqui, a gente percebeu que era uma encrenca danada, que um longa era um espaço muito curto para que a gente desse conta de uma vida tão intensa, uma carreira tão longa, uma mulher que atravessou o século XX sempre contra a corrente, sempre contra o fascismo, sempre contra os homens, sempre contra os tradicionais, sempre contra e sempre a favor dos pobres, dos artistas, dos loucos, sempre dos animais. E aí a gente, enfim, entramos juntos nessa viagem. E aí eu acho que o grande papel, o primeiro papel do diretor é justamente esse, de escolher os seus parceiros. E aí o André já era um parceiro meu, então, de longa data, então, como, além de tudo, já vinha aqui, esse projeto veio dele, então ele foi o único que já tinha ali o posto, só não sabia se ele iria co-dirigir comigo. Em determinado momento a gente iria co-dirigir, mas aí ele também, por conta de estar envolvido na fotografia de outros trabalhos, acabou que só pôde trabalhar como fotógrafo, mas trabalho gigante como fotógrafo. E aí eu fui
aos poucos escolhendo cada um, e aí eu vou aos poucos falando de cada um deles. Eu queria chamar primeiro o André para que outras pessoas possam falar. Depois do André, eu queria chamar o Lula Mello. Lula Mello é o diretor do Museu de Imagens do Inconsciente e provavelmente foi a maior fonte de informação e de conhecimento que eu, os roteiristas e toda a equipe tivemos para que a gente pudesse se aprofundar um pouco no que foi a Anísia. Então, depois eu vou falar com o Daniel, Júlio, Tomás Rezende, que foi fundamental na preparação do elenco. Eu queria falar também que, enfim, esse foi o meu primeiro longa de ficção. Eu sou um documentarista, eu fiz de tudo, fiz videoclipes, fiz propaganda, mas eu me sinto um documentarista. E eu acho que esse filme ele me aproximou muito do documentário. Ele foi filmado como um documentário, ele foi filmado nas locações reais, ou seja, a gente foi para dentro do hospital, num lugar onde, além do Museu de Imagens do Inconsciente, onde estão todas as obras desses clientes, artistas fabulosos, está o Lula Mello e tem vários outros, o Lula Vanderlei, que também tem o Espaço Aberto ao Tempo, que é um CAPS que funciona lá até hoje e funciona de uma maneira... certamente ele é um herdeiro da Anísia e o modelo que ele aplica lá vem de tudo isso que ele aprendeu com a Anísia também. Então, eu vou voltar a falar do filme, mas eu queria que cada um de nós tivesse um tempinho para se apresentar. Eu queria começar com o André, para ele contar um pouquinho essa história que veio do irmão e vamos lá, depois eu volto. E só dizendo uma coisa, aqui tem muito esse caráter da informalidade mesmo, quer dizer, as pessoas podem entrar também, comentar. Só falei aquela questão de levantar a mão que facilita para conduzir. E deixa eu aproveitar e pegar uma carona aqui, André. Esse filme, para mim, ele tem um começo, que é um começo de filme que eu não esqueço. Quando eu falo na Anísia, a primeira imagem que vem na minha cabeça é daquele início. Das 5 vezes que eu vi, ela batendo naquela porta para entrar. E nessa passagem, né, dela, da porta para entrar, o filme me parece que dá logo o seu primeiro recado, porque é aquela imagem parada, né? Ela vem para o cantinho à esquerda do espectador, bate na porta, até a porta abrir. E quando a porta abre e entra, né, dentro do hospital, lá do Engenho de Dentro, quando entra, a câmera já é uma outra câmera. Então, esse convite ao espectador, a cabeça do espectador, me parece que está no começo do filme, desde o início. Eu queria sempre ter feito essa pergunta para o Roberto, nunca fiz. Agora estou tendo essa oportunidade. Falei, não, hoje eu não vou deixar escapar. Mas é isso. São imagens da consciência, né? Que a gente realmente, quando eu lembro do Nise, né? Com certeza a imagem da batida na porta, a insistência da batida é a batida mais forte, né? Abre de uma maneira assim magistral, porque é o convite a quebrar um muro, a pular um muro aí num universo que a gente não conhece, quem não tem parente, não passou por isso, enfim, pela esquizofrenia, pelo manicômio, enfim, por um hospital psiquiátrico. Eu acho que esse convite, né, que a Anísia, né, que a Glória maravilhosa faz para a gente, né, é incrível, né? E a câmera é chamada por aquela porta aberta e a câmera entra com ela no hospital. Isso é um planaço, assim, eu acho um planaço. E tem outros momentos também que ficam na nossa memória assim, imagética do filme, que são muito bonitos por emoção e por imagem mesmo, né, por situações que a gente passou. Mas é isso, a história, né, posso contar que para mim foi uma realização pessoal, né, poder fazer um trabalho que eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa, acho que a única coisa profissional com meu irmão, que é jornalista, escritor, e que trouxe essa história, que me apresentou a Anísia. E quando eu li o livro que ele escreveu, né, vi, claro, os documentários do Leon, e aquilo ali me impactou de uma maneira assim, que a gente assim, se torna responsável por aquilo poder acontecer de novo com outras pessoas. Desculpa, André, vou te interromper. Na verdade,
desculpe te interromper, o Bernardo tinha os inscritos, e o André pediu para ele juntar esses inscritos, dar uma forma para que a gente pudesse fazer o filme em cima disso. Então, depois isso virou o livro, né, André? Desculpa te interromper, mas só para dar uma ordenada aí. Valeu. Exatamente. Biografemas, né? Como a própria Nise queria que escrevesse um livro não sobre biografia, mas biografemas fora da ordem da vida, da cronologia, e que fosse feitas das lembranças sem uma cronologia, né? Nise sempre propondo a gente essa liberdade. Eu acho que quem trabalha com imagem, quem trabalha com cinema, com arte, tem que conhecer essa mulher, que ela realmente... O ateliê foi uma ferramenta ali de descoberta, e a gente, né, que trabalha com cinema, sabe que muitos dos nossos amigos, nós, malucos, se não fosse o cinema, talvez a gente estivesse numa clínica psiquiátrica nos procurando, nos achando como artistas e como pessoas extraterrestres, né? Enfim, nesse mundo sólido que a gente vive. Então, acho que tanto o cinema quanto a arte, que ela usou como ferramenta, nos faz num lugar de encontro, né? Que isso foi muito legal, assim, e fotografar esse filme, assim, para mim foi uma honra, um prazer, uma oportunidade, um aprendizado, né? Para entender as imagens do inconsciente, né? As questões da esquizofrenia, dos surtos, da estrela, da serpente negra, da rosa, são imagens que o ser humano surta em qualquer lugar do mundo. Tem um lugar comum na loucura, né, que a gente aprendeu e estudou sobre isso, que o ser humano, independente da cultura e tal, na hora do surto, na hora da loucura, talvez seja ali um lugar que eles são muito, que a gente se junta também, né? Talvez na sanidade máxima e no surto máximo, na loucura máxima. Foi um filme de experiência humana, né? Uma experiência vivida por uma mulher incrível, e que vivenciar com essa equipe, com essa história, e ler esse roteiro, estudar essa história, nos fez, assim, com certeza, outras pessoas. Eu acho que o nosso grupo até hoje resiste, porque é uma experiência muito nossa de vivenciar aquilo. É claro que o cinema, quem faz sabe que nos transforma, que a nossa vida seria outra se não fosse o cinema, eu seria outro se não fosse o cinema, mas filmes como esse nos tornam pessoas realmente privilegiadas de ter contato com essa história, com essa mulher, com isso tudo. Para mim foi um prazerzaço, uma equipe maravilhosa, irmãos, amigos, fazendo o que a gente gosta com amor, e isso imprime, né? E isso é o invisível da gente, é o translúcido, é a nossa imagem que vai bater lá, né? E eu acho que tem um inconsciente no nosso filme, que é a nossa equipe atrás da câmera, né? Que imprimiu ali esse elenco maravilhoso, reproduzindo ali toda essa história na frente da câmera. Então, enfim, para mim é uma experiência humana, assim. Foi muito bonito, pessoalmente, ter trabalhado com o meu irmão, né? Ter filmado ele na última cena, ele está em cena. Então, foi assim, fechou assim, um ciclo muito bonito, né? Com a parceria dessa galera toda, enfim. Um prazerzaço ter feito. Demorou 15 anos da primeira conversa até realizar. Uma dificuldade de alguém investir dinheiro num filme como esse, né? Falando sobre esse assunto, né, que não é em Miami, não tem golfinho pulando, não tem carro bonito, né, não tem, né, gente assim, né? Enfim, um filme sobre seres humanos marginalizados, onde a arte flora, onde as coisas acontecem no engenho de dentro, né? E é isso, todo mundo saiu com o engenho de dentro mexido, né? Com certeza, né, Bob? Com certeza. Eu queria só lembrar aqui que, olha, a Glória está filmando, por isso que ela não está aqui, ela está fazendo noturnas, e o Gugu está tendo mais um filho agora. Então, ele pediu para a gente explicar que ele estaria aqui, mas ele, agora de tarde, falou que o neném ia nascer agora, então não está aqui por isso. É isso mesmo, André. Eu acho que foram 13 anos. Fala, Cota. Não. Completa aí. Posso ir? Foram 13 anos, se eu não me engano, do início até o filme estrear lá no MAN, foram 13 anos. E aí a gente passou por vários roteiros, uma pesquisa extensa, mas uma das coisas que eu fiz ao longo disso, e que eu acho que foi assim, para que esse filme acontecesse, foi fundamental eu
enfim, me aproximar do Lula, fazer com que o Lula Melo acreditasse que esse projeto podia acontecer. E aí eu tive a sorte de ser amigo da filha do Lula, e a filha do Lula a Maria Luísa ter dado esse aval, falar, ó, pai, o Roberto é legal, o trabalho dele é sério e tal. E aí, enfim, o Lula abriu as portas do museu e as portas do conhecimento, assim. Eu acho que, enfim, a gente se uniu para fazer esse filme. Eu acho que todo mundo que trabalhou com a Nise, que entende a importância do trabalho dela, estava interessado que esse filme tivesse sucesso. E o Lula, a gente se encontrava 2 vezes por semana durante anos, a gente ficou fazendo isso. E tanto lá no Engenho de Dentro quanto lá na TV Zero. E foi através da cabeça do grande guardião de tudo que a Nise fez, que é o Lula Melo, que a gente começou a desenhar esse filme. Então, eu queria chamar o Lula. Estou vendo que a Fernanda está aí também. Oba. Lula Melo? Cadê você? Caiu? Estou aqui. Opa! Está escutando? Estou escutando. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Mas tudo bem. Eu vou tirar minha Você lembrava daquela primeira cena, né, da Nise entrando na porta do hospício, né? A gente tem que lembrar que antes o filme abarca o período da volta dela como psiquiatra ao serviço público, né? Ela ficou 8 anos afastada do serviço público e foi presa na ditadura Vargas. Ficou 1 ano e meio na cadeia. E a experiência da cadeia foi fundamental para ela, para essa volta dela, né? Essa volta e que ela buscava a liberdade daquelas pessoas, que quando ela voltou, ela tinha plena sensação de que os loucos viviam como os presos, como ela viveu. E ela, quando sai da prisão, na Frei Caneca, ela dizia que ficou com mania de liberdade. Então, ela sempre lutou contra os oprimidos, né? Os animais, os loucos, e sempre teve o apoio dos artistas. Os artistas entendiam muito mais o trabalho dela do que a psiquiatria propriamente dita. Ela ia contra a psiquiatria, ia contra os métodos da psiquiatria. Esses 8 anos que ela ficou afastada, foi que surgiu o eletrochoque, a lobotomia, o coma insulínico, todos os tratamentos que atacavam o cérebro dessas pessoas. E esse título, que pensamos juntos, né, do Coração da Loucura, né? Eu acho que esse coração, que é o afeto, a importância da relação humana para a reconstrução de uma pessoa, né? Acho que aconteceu com a equipe toda, né? O coração se expandiu para todas as pessoas. Houve uma emoção única, um envolvimento de todos, né, dentro do projeto. Isso foi uma coisa também muito bonita, porque era um dos fundamentos do trabalho dela, né? Ela, quando vai estudar as imagens, quer dizer, o louco, uma pessoa partida, ou definida como uma pessoa em pedaços, vai fazer o círculo, o símbolo da unidade, né, da mandala. E descobrir, né, no encontro com Jung, que se trata de um potencial autocurativo da psique, forças que buscam a unidade, que buscam a estruturação, né? E para que essas forças aconteçam, tem que haver coração. Então, o título do filme é algo... acertou no coração, acertou na mosca. É parte intrínseca do trabalho dela. Eu acho que esse espírito permeou toda a equipe, né? Inclusive eu. A emoção
muito grande, né? Pegar esse primeiro período da Nise, dessa volta dela da prisão, de 8 anos afastada do serviço, e ela vai, como ela se intitula, se rebelar, ir contra aos conhecimentos da psiquiatria, os tratamentos da psiquiatria, que não só eram feitos no Brasil, como no mundo todo, né? Essa rebeldia dela, há pouco tempo conseguimos que o arquivo pessoal da doutora Anice se tornasse Memória do Mundo da Unesco. Ele foi reconhecido a nível do Brasil, da América e Caribe e mundial, porque o que ela fez foi antes do movimento da antipsiquiatria na Inglaterra, que foi década de 60, do Basaglia na Itália, que foi década de 70, e ela começou essa luta na década de 40. Por isso que ela ganhou esse reconhecimento e o arquivo dela se tornou patrimônio da humanidade. Esse filme foi também uma coisa muito importante, porque ele rodou o mundo, né? Ganhou prêmios em diferentes lugares e trouxe muito à tona o trabalho dela, ou a luta dela, ou a rebeldia dela para trazer o novo, né? Não aceitar o estabelecido. Sempre ela, como boa aquariana, sempre buscando novos caminhos e novas coisas, né? E o afeto abre todo um universo, né, interior, como o André falou, né, que é um universo comum a todas as pessoas, que é a base do psiquismo humano, né, que independe de loucura, que independe... Mas os artistas têm mais acesso a esses níveis do que as pessoas ditas normais, né? O artista está sempre mergulhando mais profundamente. E o louco se perde nessas profundidades, né? Mas ele traz as imagens e as vivências que ele atravessa durante a loucura. E a gente vê que essas vivências são transformações. As pessoas se transformam, melhoram, se tornam outra coisa, né? E a vida é um processo em transformação, né? Então, o trabalho das imagens mostra muito isso, a dinâmica do inconsciente, a dinâmica das vivências, né? Porque o que está por trás das imagens é o coração, é as emoções, né? É as emoções, e as imagens transformam essas emoções. Podem trazer um processo de cura na pessoa. E o filme mostra isso de forma bem clara, né? O afeto entre as pessoas, o afeto entre as pessoas e os animais, né? E o respeito a essas pessoas, né? Que mostraram um universo extraordinário dentro de si, né? As pessoas marginalizadas pela sociedade, pela ciência, mostraram tesouros inacreditáveis através da expressão pictórica. Roberto foi uma pessoa de uma tenacidade extraordinária para tocar esse filme quase sem dinheiro, como é feita as coisas aqui no Brasil. Tem que haver muito coração para que as coisas aconteçam. E continuamos assim, né? Nessa luta contra a incompreensão, contra essa opressão que o cinema foi uma das primeiras artes a sofrer, tirando a coisa do vírus, né? O outro vírus do fascismo também está firme e forte, né? É isso. Roberto, antes de continuar aqui com as pessoas da equipe, eu queria ouvir a Maria Alva, porque a Maria Alva trabalhou com a Nise também, conheceu a Nise. Então, eu acho que seria um depoimento bom também da Maria Alva, que é uma das nossas frequentadoras mais assíduas aqui do Cineclube Casas Casadas. Oi, Maria Alva. Oi, Cota, tudo bem? Então, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Então, eu queria dar 2 depoimentos, né? Primeiro, agradecer ao Roberto Berliner,
que eu levei para ele os meus Super 8 que eu fiz na Casa das Palmeiras, que é um lugar onde eu trabalhei com os esquizofrênicos, mas já em momento de saída para entrar no mundo da sociedade. Então, era na parte da tarde que eles iam, ficavam lá e depois voltavam para suas casas. Não era um hospício, claro que não. E era um lugar de terapia ocupacional. Eu fui para lá e dei aula de cinema. Criamos um cineclube que chamou Leon Richman, e lá eu passava filmes. Só que quando eu comecei a passar filmes, um curta-metragem, eu fazia o que eu sempre fazia, debates para ver o que eles tinham achado do filme. E ninguém achava nada, né? Foi horrível. Aí eu fui conversar com a doutora Anise. Ela falou, as mentes já estão desassociadas, o cinema é totalmente desassociado. Você quer o quê? Que eles associem o filme? Aí eu caí em mim, né? Eu caí, doutora Anise, eu acho que eu vou desistir, eu não entendo nada de psicologia. Ela trate como se fossem seus alunos. Esqueça que é alguma coisa de loucura. Então, o que eu fiz? Eu mudei tudo. Em vez de filme, eu passava imagem fixa. Slides que eu usava, paradas, uma árvore, um tronco de árvore, um nascer do sol. Aí a coisa funcionou maravilhosamente bem, porque eles começavam a falar como se aquela árvore não fosse aquela que está ali, fosse a árvore da vida deles, que eles conheceram, então foi excelente a coisa. A gente começou assim, depois começamos. Aí eu voltei a sair com eles para a gente fotografar o que eles quisessem fotografar. Até hoje eu penso como é que eu fiz isso, que loucura. Eu pegava meu carro, levava todo mundo para a praia da Praia da Barra, eu e mais o Mauro, que era um psicólogo, ele no carro dele, eu no meu, e aí filmávamos o que eles quisessem filmar. Ou então ia para uma praça, filmava também, tudo levando com o meu carro. E daí começamos eu comecei a sugerir fazer os filmes. Era Super 8 naquela época. Aí fazia um roteiro coletivo, né? Todo mundo em círculo, um começava a imagem, o outro falava da segunda imagem, a terceira, tinha cenas das mais loucas do mundo. Eu tentava cair na realidade, isso não vai dar. Você avião é impossível a gente filmar. E conseguimos fazer bem uns 6 a 7 Super 8. Eu levei para o Roberto uns 4, que ele tem que agradecer. Passou de Super 8 para DVD. Eu tenho comigo esses filmes em DVD. Só que, como não tinha dinheiro, veja bem, uma coisa que eu também tenho que agradecer é o Geraldo Sarno. Ele fez uma sessão do Delmiro Gouveia no Ricamar, no Cinema Ricamar, e todos os ingressos deu para a Casa das Palmeiras, para nós comprarmos os Super 8 para continuar as filmagens. Isso para mim, a doutora Anise estava no auditório, ela e o marido. Assistiram o filme, Delmiro Gouveia, e depois os ingressos foram todos, o dinheiro, né, para a gente comprar o Super 8. Então, isso marcou a minha vida. Foram 4 anos que eu aprendi muito com eles, muito mais do que eu dei a eles, eu aprendi. Para mim foi um aprendizado total. Mas valeu a pena. Fiquei 4 anos lá. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Acho que está escrito num livrozinho que eles fizeram dos 30 anos da Casa das Palmeiras. Tem um depoimento, um artigo meu sobre esse trabalho. É isso aí. Obrigado, Maria. Ótimo, grande depoimento. Roberto, segue aí. Tem aqui uma ZV pedindo a palavra. O ZV eu não consigo identificar quem é, mas está pedindo a palavra. Fala aí. Eu não sei quem é. ZV? É. Fala, ZV. Quem será? Bom, ele pediu a palavra, não está falando aqui. Segue você aí. Vê quem mais. Eu queria saber, porque eu também não consigo ver todo mundo, então eu queria saber se tem alguém do roteiro, porque aí a gente ia seguindo, mesmo que depois a gente vá bagunçar tudo,
Pelo menos assim é uma maneira da gente... Eu falei com os roteiristas todos, são muitos, e eu não sei se tem algum deles aqui, ou se eles não puderam vir. A Pan, Patrícia Andrade, a Cris Alcazar, Maurício de Sodos, a Maria Camargo, tem alguém aí? Leonardo Domingues, o Léo Rocha, a Flávia Castro. Não tem. Uma multidão de roteiristas. Não estão aí? Não tô. Quem eu estou vendo aqui é o Daniel Flaxman. Sim, Daniel. Então eu vou para o Daniel e depois do Daniel eu vou para o Tomás, porque o Tomás tem 1 hora para sair, eu não queria perder ele. Então, só vou falar primeiro do Daniel para depois a gente entrar no Tomás, e do Tomás a gente vai para o elenco. Tá bom. Mas Daniel, enfim... Então, aquele negócio que eu estava falando antes, quando eu comecei a fazer essa busca pela equipe, eu não conhecia o Daniel, eu nem me lembro quem foi que me falou. Eu comecei a fazer uma lista eu via os filmes, né? E aí eu comecei a ficar olhando para a direção de arte, e aí eu resolvi começar a conversar com essas pessoas para saber quem seria. Não me lembro se foi o André, se foi através dos filmes que ele já tinha feito, mas aí a gente teve um encontro, a gente foi tomar um café, e aí aconteceu que, enfim, foi muito emocionante o nosso primeiro encontro. Eu comecei a chorar, foi uma loucura esse primeiro encontro mesmo. Eu falei, caramba, não... Eu falei, olha, eu nem sei o que eu estou fazendo, mas eu acho que eu não posso trabalhar com outra pessoa que não seja você. E aí eu falei, bom, pode ser que eu esteja cometendo o maior erro desse filme, mas foi um grandíssimo acerto, porque, enfim, desde então a gente nunca mais, sempre que eu posso, eu ligo para o Daniel, não é sempre que ele pode, mas eu sempre tento botar o Daniel nos meus filmes. O Daniel mergulhou de cabeça nesse filme e ele sacou tudo, ele encontrou aonde deveria ser o ateliê, enfim, e todo o estudo da arte que era fundamental para o filme passou muito pela cabeça dele. Então, Daniel, conta aí a sua experiência, como foi entrar nisso. Bom, vamos lá. Uma das coisas que eu não esqueço nunca, Roberto, é o dia que a gente se conheceu. Isso realmente me marcou muito. E eu lembro que eu não conhecia muito da história da Anísia ainda, já tinha, obviamente, lido, ouvido falar, mas não conhecia profundamente. Recebi esse convite para um café, e uma coisa que eu nunca vou esquecer, que eu acho engraçado, que o Roberto virou para mim, na hora que a gente sentou para conversar, ele falou o seguinte: eu queria deixar bem claro que eu não estou te convidando para fazer o filme. Eu estou te convidando por uma conversa, porque eu quero te conhecer. Então, por acaso, se você não vier a fazer o filme, você não fique triste, não fique chateado comigo. Eu falei, não tem problema nenhum, Roberto, vamos em frente. Depois de 10 minutos conversando, a gente chorando, falando de filhos, falando de esquizofrenia, de loucura, o Roberto vira, eu não tenho mais nenhuma dúvida, você vai fazer o filme. Eu estou te chamando, não vamos mais conversar com ninguém. Então, essa história, para mim, ela ficou marcante, assim. E, a partir daí, eu entrei no filme, eu tive que correr muito atrás, li praticamente todos os livros da Anísia, fui recebido de braços abertos pelo Lula Mello, que abriu as portas do museu, me mostrou muita coisa do acervo, é um acervo riquíssimo, que tem muita coisa, muitos desenhos, muitas pinturas. E o Lula, na verdade, ele praticamente fez uma co-direção de arte nesse filme, porque ele foi o curador, né? Ele foi o nosso consultor. Uma das coisas difíceis no filme, eu acho que para a arte, foi exercer uma síntese de tudo que se passou na história, por mais que seja um retalho da história, era muita coisa, eram muitos personagens, todos muito ricos, todos com uma história pregressa muito rica também, e isso foi muito difícil, contar essa história desse tamanho dentro do tempo de um filme. Então, acho que nisso a gente teve duas grandes missões no que se diz respeito à direção de arte. Uma foi encontrar o espaço dessa história,
tivemos uma facilidade que a gente filmou dentro do lugar onde as coisas aconteceram, mas nada que existia na época que aconteceram não existia mais, então a gente teve que remodelar tudo e teve que sugerir novos espaços, então a gente inventou os espaços, a gente abriu corredores, a gente criou relações visuais e foi achando essa geografia ali dentro, né? Eu, Roberto e André juntos. E a parte pictórica, que é a evolução do início dos desenhos, da forma de expressão artística que começa a brotar naquele ambiente, até o final da história que é contada, foi um trabalho de muito esforço, muita reunião com Lula, muito desenho, e foi imprescindível, eu acho, essa amizade e essa generosidade com que o Lula nos recebeu. A gente fez muitas reuniões. Eu, Lula e o Léo Rocha, que não está aqui, que é o assistente de direção, para definir o que a gente ia mostrar, em que ordem cronológica, porque, como o filme diz, né, e a Nise dizia que era muito importante que os desenhos e as obras tivessem assinatura, data, existe uma ordem cronológica. O estudo da Nise é feito em cima disso, né, a evolução das obras vai contando como as pessoas estão evoluindo dentro da doença. Então, foi um processo muito bacana, foi muito emocionante, foi um prazer enorme fazer o filme, muito trabalhoso. Tem um detalhe que o Roberto não contou, que a gente filmou a maior parte do filme no Engenho de Dentro. O Roberto se mudou para o Engenho de Dentro, ele alugou um apartamento, e junto com a Fernanda, que está aí, que era... A Fernanda foi assistente de direção, né, Fernanda? Não foi continuista desse filme. Assistente de direção. Pois é. E aí o Roberto se mudou para... Ele atravessava a rua e entrava ele alugou um apartamento de frente para o hospital. E o Lula praticamente também morava lá, estava sempre lá, e nós todos ficamos morando lá, né? E foi um processo muito bacana, a relação com todas as pessoas, os pacientes, muitos pacientes trabalharam, né? Clientes trabalharam no filme, né? Na produção, como atores, como figurantes, ajudando. Então foi uma experiência enriquecedora para mim. Foi um filme que transformou a minha vida mesmo, assim. Para mim, eu falo para as pessoas que eu tenho uma coisa com cinema que é antes do Nise e depois do Nise. Eu fiquei muito mexido com o filme, com o processo, com a carga de emoção que a gente viveu ali, porque tem muita coisa que foi para a tela, que está ali na tela, mas os bastidores, atrás da câmera, aconteceu muita coisa também, muita coisa emocionante, né? Eu acho que quem estava ali e viveu isso é uma experiência muito difícil de descrever, porque ela foi muito emocionante mesmo. Mas foi isso, basicamente, foi isso, trabalhando com mestres, né? Roberto foi um mestre na condução do processo, um processo difícil, um filme com muitos atores, um filme com um roteiro que estava sempre sendo trabalhado, que nunca estava pronto, entre aspas, né? Que a gente fala, e Lula presente, ajudando, e foi muito gratificante. Para mim, eu só tenho boas recordações. Eu acabei de rever o filme exatamente agora, eu terminei de ver, já deve ser, sei lá, a 10ª vez que eu vejo o filme, mas toda vez que eu vejo tem uma coisa nova, toca num lugar diferente e faz a gente lembrar, né, tudo que a gente viveu ali. Foi uma experiência única. E só tenho a agradecer ao Robertinho, meu companheiro, amigo André, a todos os atores que estão aqui, né? Júlio, todo mundo, Tomás, e o Lula, que foi o Lula é o meu parceiro de direção de arte, foi de uma generosidade ímpar. Eu acho que é isso. Esse pouquinho a mais, ele vai ser muito distribuído, porque o espaço também aumentamos o prazo. Alguém levantou a mão aí, ó. Sou eu, já entrei, já é minha vez. Robertinho. Oi, Rô. Oi. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas não estou te vendo. Mas estou te ouvindo. Você não está aparecendo. Peraí, é porque eu achei que eu estava feia. Não, mas eu estou com a câmera ativada. Curioso. Então ela entrou agora, entrou. Pronto. Tá.
Não, eu queria que o Roberto falasse um pouquinho do processo de roteirização que eu acompanhei super de longe, mas que eu sei que foi super longo. E o resultado realmente é memorável. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Tá bom. Oi, Raquel. Oi, querido. Foi um processo muito, muito louco, né? Então, porque para mim, enfim, eu vinha do documentário e fazer uma ficção sobre essa mulher foi um peso gigante. Então, a gente começou, eu comecei achando que eu ia dar conta de contar a história da vida dela, sabe? Então, o primeiro roteiro que a gente fez começava em Alagoas, lá no início do século, e ia até o final, até 99, quando a Nise morre. Então, e aí eu entendi que não seria possível contar uma vida tão extraordinária em tão pouco tempo, que eu ia acabar caindo no mesmo erro que vários filmes incorreram, que foi esse de tentar dar conta de uma vida, especialmente essa, porque a infância da Nise foi fabulosa, a adolescência, ela entra na universidade com 15 anos, aí ela vai para Salvador e ela, a única mulher no meio de 157 homens, numa universidade que sequer tinha banheiro feminino. Então, a Nise, enfim, ela é isso, ela vai contra a corrente e tudo que ela vai passando ao longo da vida é muito rico, muito interessante e ela vai quebrando todos os paradigmas possíveis. Então, é muito lindo e a nossa primeira tentação foi dar conta dessa extraordinária história inteira. E aí aconteceram também que, assim, enquanto eu ia mexendo nos roteiros, trocando de roteirista, que as pessoas também... A TV Zero passou por momentos muito complicados, e eu tive que interromper esse processo de fazer o filme diversas vezes, porque, enfim, eu tinha que ir lá para botar dinheiro dentro da produtora, para a produtora continuar existindo. Então, cada vez que eu saía do filme para ir fazer ou um comercial, ou seja lá o que for, e eu voltava achando que tinha que mexer naquilo tudo, e aí cada volta era um reinício, e isso foi e também teve esse problema em determinado momento eu consegui parceiros internacionais que iam botar dinheiro no filme, mas esse processo de fazer um roteiro com interferência de produtores internacionais era muito difícil para mim. A gente escrevia, traduzia para o inglês, mandava para eles, e aí eles voltavam para a gente com aquele checklist deles, né, de todos os truques que o roteiro tem que ter em determinado momento. Então, e aí cada vez eu entregava mais a história para eles, mas eles me garantiam que o filme ia ser feito. Era um acordo horroroso, que eles dariam dinheiro para a gente fazer o filme, e o filme nunca mais seria nosso. Eu perderia todos os direitos sobre o filme, e a própria confecção do roteiro era quase deles, porque tudo que eu fazia eu tinha que refazer sob o ponto de vista deles. Então, eu comecei esse processo, que acho que durou, sei lá, 1 ano e meio, 2, e depois, quando veio a crise de 2008, eles falaram, olha, a gente não vai mais entrar no filme. Foi meio assim, um e-mail, sei lá, meio desaforado, assim, não, estamos fora. E aí eu falei, caramba, mas esse filme aqui só existiria por conta deles, eu não posso retomar daqui. E aí eu joguei fora todo aquele monstro que estava sendo construído, e voltei mais uma vez, e aí foi. E aí, ao longo desse processo, que foi desgastante, eu fui trocando de roteiristas, e no final eu mesmo, junto com o Léo Rocha e a Patrícia Andrade, eu trabalhei de uma maneira muito maluca, porque eu peguei o roteiro de todo mundo e eu fiz no processo de roteiro uma coisa que eu costumo fazer nos meus filmes, que é eu
eu decupo tudo, eu pego os blocos e eu coloco no chão, e aí no chão da minha sala, evidentemente eu fecho as janelas para não ventar, porque se ventar muda toda a ordem. Claro. Eu coloco tudo ali, eu fui aproveitando cenas de um e de outro, e a gente foi reescrevendo, fazendo o roteiro final em cima disso, sempre com a ajuda do Lula, que volta e meia ia lembrando ou ia corrigindo a gente nos nossos percursos, né? Então, o roteiro final foi isso, que veio nesse roteiro cenas de todos os roteiristas, mas ordenados de uma forma que a gente encontrou no final, e feitos dessa maneira, de uma maneira muito parecida com o que eu costumo fazer na montagem, como se eu tivesse me apoderando daquilo tudo. E claro que eu joguei fora as coisas que não estavam, porque eu parti desse pressuposto, que eu acho que eu construí isso junto com a Maria Camargo, que foi focar nesse momento pós a volta dela no hospital, onde ali ela falava que começou a psiquiatra rebelde, né? Que na verdade começou na infância, mas enfim, a rebeldia dela vem de berço, mas ela fala que a psiquiatra rebelde começa ali no Engenho de Dentro quando ela volta. Mas enfim, e eu tive essa oportunidade que é única, né? Que o hospital do Engenho de Dentro, o hospital hoje, Nise da Silveira, foi o nosso estúdio, foi a nossa fonte principal, porque foi lá que ela viveu isso tudo, é onde está o Museu de Imagens de Consciente, onde haviam também vários clientes internos e externos, né, que iam lá vão lá para passar o dia, e onde a gente entrou e foi a nossa base. Então, a gente teve a chance de passar, eu não me lembro quanto tempo a gente passou lá, e aí eu conheci, nesse processo, um processo muito parecido com o que aconteceu com o Daniel, eu comecei a entrevistar pessoas que dessem conta do elenco. Então, porque como eu tenho uma experiência muito pequena, embora eu tenha tentado ser ator lá no início da minha carreira, eu não só tenho um respeito muito grande pelo elenco, como eu também me distanciei muito desse processo. Então, para mim, foi muito importante o Tomás Rezende preparando esse elenco, porque ele fez com que eu me deparasse com os personagens mais do que com os atores. Então, eu me lembro que eu não sabia se chamava os atores pelo nome dos personagens, eu me confundia muito o tempo inteiro. Ótimo. Porque o Tomás, ele teve esse tempo longuíssimo lá dentro do hospital. A gente teve essa condição que num primeiro momento parecia amedrontadora, que foi entrar dentro do hospital psiquiátrico e conviver com essas pessoas que num primeiro momento parecem degradadas, sujas, feias, estranhas, mas que com o tempo foi mostrando para a gente uma outra... A gente foi se aproximando deles, e a gente criou laços com essas pessoas e aprendemos muitíssimo com eles. E o Tomás, que é uma espécie de louco também, e também é ator, foi crucial, embora eu tenha tido muitos ciúmes do trabalho dele, porque, de alguma maneira, ele falava com eles, mas depois que eu consegui relaxar em relação a isso, eu ia lá e falava com o Tomás. Tomás, eu acho que tem que ser mais assim, assim, assado. E ele que fazia isso. Foi ali que eu tive essa compreensão da importância do preparador de elenco, tanto quanto de todos os outros diretores que o filme tem. Ele é um diretor de elenco, assim como o André é diretor de fotografia, como o Daniel Flaxman é diretor de arte do filme. E, enfim, então, ter essa interface me abriu para poder pensar o filme como um todo e voltar e ficar só ali fechadinho no monitor, muitas vezes sem ter contato com o que está acontecendo, porque às vezes nós, diretores, a gente é contaminado pela euforia que é o set de filmagem, e quando eu conseguia me isolar ali no monitor, isso me dava um pouquinho mais de tranquilidade, porque às vezes o set está
tá incrível e lá no monitor não é tão incrível, ou vice-versa. Às vezes lá no monitor tá fabuloso e fora não tá tão legal. E o Daniel, o Tomás foi fundamental para isso, para preparar, para deixar esses caras no ponto. E a gente tinha eu tinha uma preocupação muito grande, porque o louco, de alguma maneira, os atores são um pouco loucos, e talvez interpretar um louco, talvez seja o ideal do ator, né? Porque eu acho que ele vai buscar no inconsciente esses caras e tal, e eu tinha muito medo disso ficar um pouco teatral demais ou inverossímil, e aí Tomás deu esse tom que realmente foi genial. Sumiu a imagem do Tomás para mim. Não, Tomás... Aqui, estou vendo ele. O que ele vai falar vai aparecer. Tô aqui. Legal. Opa, e aí? E aí? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, não tô te vendo. Tô aqui, tô com a câmera aberta. Eu fiquei escutando, né? E eu acho que eu queria falar acho que realmente dessa dimensão que eu acho que a história da Nise tem esse poder, que é esse poder de união mesmo, né? De que a gente estava todo mundo sendo movido. São alguns, né? Acho que algumas vezes da minha história eu tive em contato com projetos que estava todo mundo sendo profundamente movido a contar aquela história, assim, né? Acho que isso que estava acontecendo nesse filme é raro, mas quando acontece é de muita... é uma força para além mesmo, né? Uma força maior do que a soma das partes. Eu acho que isso que aconteceu entre nós, assim. Tinha uma força que era maior do que a soma das partes, assim. E eu sinto que o filme, do seu ponto de vista dos atores, ele estava tendo essa força, que é a força da história da Nise, mas eu acho que não seria o mesmo filme se a gente não tivesse ensaiado e filmado lá no Engenho de Dentro, né? Eu acho que todos a gente passou, então foram 6 semanas de ensaio, né? E 6 semanas de filmagem, e as nossas 6 semanas de ensaio foram todas lá, né? E eu sinto que a gente diariamente estava dançando no precipício ali mesmo, né? A gente estava diariamente nesse limite de realmente mergulhar ali no inconsciente individual e no inconsciente coletivo. Então, o meu trabalho era um trabalho muito de ajudando os atores a se abrirem realmente. A gente teve um trabalho, né, de pesquisa profunda, então primeiro acho que tem que, né, lembrar que a gente teve aí o trabalho de entendimento profundo de que era, qual a história, realmente a biografia de cada um dos personagens, todo o trabalho pictórico, todo o trabalho, né, visual dos personagens. Então teve essa base muito profunda que depois nos abriu para ir realmente a entrar em contato com muita dor, eu sinto, né? Eu acho que a gente ali é um lugar que eu sinto que é um lugar que tem, infelizmente, muita dor, né? E então a gente estava nesse precipício aí de entrar em contato com essa dor, mas não se perder nela, entrar em contato né, nesse imaginário, né, que é muito poderoso. Então o meu trabalho era muito através, a gente depois de ter feito toda uma compreensão profunda de cada um dos personagens, a gente teve muito trabalho de corpo, né? Foi muito através do corpo. E a gente trabalhava numa dança entre caos, improvisação e organização. Então a gente trabalhava com muita improvisação, né? E aí tinha longuíssimos tempos de improvisação. E aí a organização realmente de como é que é a cena, de todos os momentos da cena, de todas as intenções e da organização realmente do corpo de cada um dos personagens ali. A gente trabalhou muito na construção, porque não é um corpo realista, né? Então a gente teve muito trabalho para ir construindo realmente esse corpo. E me vem muita imagem de a gente, principalmente depois do almoço, assim, todo mundo já cansado, porque a manhã já tinha sido muito puxada,
e eu deixava alguns tempos eles dormindo mesmo. Acho que você nem sabe isso, né, Roberto? Mas eu deixava dormindo mesmo, porque eu sabia que tinha ali um movimento também de esponja. Talvez um dos grandes artes, o ator ele é, né, uma antena ali, então ali tinha essa coragem de ser esponja daquilo tudo ali, né? E eu sinto que a gente não se perdeu porque tinha muito afeto. Eu sinto que essa história é uma história de afeto e o Roberto teve a capacidade, mesmo a sensibilidade, o poder de confiar no afeto, mais do que confiar, né, em ter grandes profissionais por serem profissionais excelentes, mas sim de terem profissionais que estavam ali unidos por uma dimensão de afeto profundo, assim, né? Então, eu sinto que para mim, pessoalmente, foi um processo de muita cura, porque eu tinha um pânico de ser maluco, como, né, muitos artistas, e eu idealizei muito desse medo, porque eu tive que enfrentar meu medo da loucura ali no dia a dia, assim, e aprender a transitar mesmo, né, sem se perder, como disse o Lula, assim, né, E eu sinto que a gente estava muito aberto, os atores, eu posso dizer, e atrizes, estavam muito abertos de corpo, alma e espírito mesmo, né? Tinha uma abertura espiritual ali muito profunda, assim, tinha essa força realmente organizadora e criadora que era maior do que todos. Então, acho que é isso que me vem, assim, essa beleza, né, da união, para a gente dar conta de uma história que é de tanta dor mesmo, né? Bom, bravo, querido, porque é brilhante, assim, nada over, é naturalíssimo, é super legal. Obrigado. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Rô, eu só fiquei curiosa em saber quem foi o coprodutor internacional que te deixou na mão. Não vou falar sobre isso, não. Tá bom, eu te ligo depois, você me conta. Tá bom, tá. Ok. Um beijo. Imagina, beijo. Olha aqui, eu ia falar desse negócio que o Daniel começou a falar, e aí eu tive, que é o pessoal da direção, que foi o Léo e a Fernanda Luz, que está aqui, e o Léo Rocha, que eu acho que não está. E a gente alugou uma casa, eu fiquei desesperado, porque era um processo muito longo e muito desgastante mesmo o filme. Então, para a gente da direção, e acontece essa maluquice que eu acho que, enfim, o cinema é uma coisa muito desgastante. A gente tem uma diária absurda de 12 horas e a gente estava longe das nossas casas. Eu achei que era fundamental eu economizar esse tempo de carro e ficar ali perto. E aí eu consegui convencer os meus dois queridos assistentes a embarcarem nessa onda de ficar lá no Engenho de Dentro juntos. E a gente, da direção, o diretor, a gente não desliga, né? É uma coisa meio doida para mim, assim, é uma experiência muito doida, porque é uma coisa muito, embora muito coletiva, é muito individual também. Então, acontecia que eu dormia muito pouco e sonhava muito nesse período. Inclusive, eu tive vários amigos, psicólogos e psiquiatras, todos herdeiros da Nise, que eu conversava muito sobre isso, sobre os meus sonhos durante esse processo, que, aliás, foi durante a criação, na época do roteiro, e depois durante ensaios e durante a produção do filme. Mas a gente ficou lá e era isso, a gente saía do hospital, ia para lá, a gente fazia uma saladinha e preparava o dia seguinte, e aí, sei lá, meia-noite, eu tinha que tentar dormir 1h, 2h, daqui a pouco estava na hora de acordar. Então, eu vivi muito próximo do documentário, e eu acho que o fato da gente estar ali naquela locação real, de ter o elenco preparado dessa maneira, lembrei agora o que eu ia falar. Eu ia falar que a gente preparou umas apostilas que a gente, todo o elenco sabia em que momento ele estava naquela cena que estava fazendo. A gente rodou o filme quase que inteiramente em ordem cronológica e o elenco todo estava quase o tempo inteiro em cena
no segundo, no terceiro plano, e eles sabiam em que momento aquela cena estava acontecendo, em que estágio eles estavam. Então, isso foi muito legal com o Tomás, que o Tomás pôde, o tempo inteiro, a gente falava, olha o estágio que está, não sei o que lá, esse personagem está assim, aquele está assado. Eu acho que talvez os atores, eu não sei quem está aqui, eu estou vendo só o Júlio, não sei quem mais está. Podia começar com o Júlio, mas o quem Felipe mais da está aí equipe também. aqui? Felipe já esteve... Ah, beleza. Então, vocês podiam falar um pouquinho da experiência de vocês e a gente vai complementando. Salve, boa noite. Que emoção ver as pessoas misturar quarentena com essa distância do tempo do filme. Eu também assisti o filme esse fim de semana e foi muito emocionante. Eu sempre me emociono com esse filme. Eu sempre não consigo falar depois, né? É muito forte. Eu costumo dizer que os atores são os últimos a entrar no filme, o primeiro a sair. Então, o ator normalmente não sabe nem que filme que ele está fazendo, além da parte que ele faz. Então, esse filme, ele contradiz isso, porque, de fato, a gente entrou no momento certo. A começar, eu queria só lembrar assim, como que eu entrei no filme, né? Eu fui chamado para fazer um teste ali no Catete, né? Na sala da Oi, acho que era isso, me lembro. Isso mesmo. E quando eu entrei para fazer o teste, o ator que estava saindo, eu vi o cara saindo assim meio, não me lembro quem era, mas bem destruído assim, né? Falou alguma coisa assim, tipo, se prepare e tal, mas enfim, não tem muito o que se preparar, né? Porque eu não tinha o que se preparar, eu não sabia nada. Lá dentro estava o Tomás, era uma sala imensa, e uma moça, que eu não sei quem é agora, com a câmera. Ele falou algumas coisas, falamos sobre o personagem, ele falou que ele ia me provocar em alguns momentos, fazer coisas, e ia me deixar livre, ia me oferecer coisas, ia interagir em alguns momentos, em outros momentos ele não interagisse para eu tocar o negócio, né? Bom, para resumir, foi praticamente 1 hora seguida de improvisação, um processo que você vai entrando gradualmente, e o ator, quando ele está convencido de que é aquilo mesmo, que ele se entrega, ele não resiste, não fica na vaidade de acertar, mas ele vai mais no jogo mesmo que se propõe, na brincadeira, mas assim, por mais pesada que seja, tem uma hora que vai embora, né? Então, e aí ele efetivamente entrava e saía da provocação, e a sensação que eu tive quando eu saí de lá, depois de 1 hora, foi a sensação oposta à maioria dos testes que eu faço, que são muito marcados, muito montados, repete, vamos fazer de novo, aquela sensação opressora de cada vez que você faz de novo, você fala, foi uma merda, aí você se critica. Então, assim, normalmente você está em cima de um texto, e lá não tinha texto, não tinha nada, né? Tinha situação, vivência. Quando eu saí muito aliviado, porque eu falei assim, olha, eu posso até não fazer o filme, mas se eles quiserem alguma coisa parecido, eu fiz. Entendeu? O que eu tinha para fazer dentro do que ele propôs, eu não tenho mais nada, não tenho a menor dúvida que eu fiz, entrei no jogo, eu fiz tudo. Aí fui para casa tranquilo. E, assim, não que eu tivesse tranquilidade que eu fosse fazer, mas tranquilidade de ter feito a minha parte. Então, isso foi um diferencial dos filmes. Quando efetivamente a gente entrou para o filme, e que a gente teve aquela conversa constrangedora, o produtor veio falar sobre grana e sobre envolvimento, a necessidade dos ensaios, o caralho. Não tinha erro, né? A gente sabia o jogo que a gente estava fazendo. Então, assim, durante 1 mês, a gente, não sei se foi 1 mês, frequentou diariamente o Engenho de Dentro, fazendo ensaios, improvisações, aula de pintura, de escultura, vendo filme, fazendo vivência nas enfermarias de acordo com o prontuário do seu cliente, se aproximando e, aos poucos, inclusive, sendo solto no pátio, né? O Luizinho está chegando assim, aquele ali está pronto, olha lá. Porque soltava, tipo assim, rodeio, né? Preparava na sala e, de repente, soltava no pátio para vai lá, vai.
E era isso. Aí cada um tinha uma informação. Então, a vivência com o Tomás Rezende foi assim uma coisa crucial. A gente realmente, nesse período, a gente viu pouco o Roberto. E o Roberto, sendo documentarista, ele trabalha com a confiança quase irresponsável do documentarista, que sabe que ele vai ter o que ele não pede, né? E ele estava em muito boas mãos dessa equipe. E ele acertou, resolvendo o ciúme dele, sabendo que ele estava fazendo o certo, né? E tanto é que, por exemplo, vou citar só uma cena aqui para me alongar muito, a cena da morte dos cachorros, que tinha que ser chutada de uma vez, porque os cachorros não podiam ser sedados 2 vezes, e ela tinha que ser feita... A gente tinha 20 minutos entre sedar 10 cachorros. O último sedado tinha que dar tempo de acordar. Quando o primeiro foi sedado, ele tinha um tempo que assim, o último a ser sedado ia ter um outro tempo. Então, a gente, no final das contas, entre o último a ser sedado e o primeiro cão a acordar, a gente tinha 20 minutos garantido. Então, a gente ficou numa sala sendo preparado, a gente sabia qual era a cena, mas a gente não viu nada. A gente ficou sendo preparado lá no Kundalini, no trabalho de corpo, no trabalho do personagem de cada um, até que chegou a hora e botou a boiada e falou assim, agora, vai rodar. E a gente foi para a vivência. E foi um pancadão. E a câmera solta ali no meio, não sabendo, e chuta aqui, chuta para lá, e chuta para cá, e chuta para cá. E todo mundo querendo... E todo mundo em cena o tempo todo, embora eu visse no meu contra-olho que a câmera estava chutando para lá, foda-se, eu tinha que fazer... Eu ficava no meu estado e o tempo todo. Isso vale para o filme inteiro. Quando o Roberto fala que a gente estava em todas as cenas do ateliê, em segundo e terceiro plano, e sabia onde a gente estava, de fato a gente sabia. Então, era muito doido. Eu acredito que deve ter sido muito difícil conviver comigo naquele período fora do set, né? Em casa, assim, porque você chega, você tem que voltar para o set no dia seguinte, e a gente ia todo dia, e era muito envolvente, né? Não dava para desligar. Esse negócio que o Robertinho falou, talvez o melhor teria sido todos ficarmos internados lá, né? Mas, enfim, foi de fato um filme que depois deu no que deu, né? Acho que foi, inclusive, muito importante a escalação da Glória, porque não só tinha um objetivo de ter não só uma boa atriz, mas uma atriz reconhecida que desse também esse espaço de mídia que ela tem, né? Acho que foi importante. E a Glória foi um exemplo para nós assim de convivência, porque ela fazia todos os exercícios quando podia. Sempre que ela podia, ela estava junto conosco na preparação. Então, foi assim uma coisa muito horizontal. E o fato de termos ensaiado e improvisado tanto deu assim essa qualidade que a gente precisou no momento da cena. Então, assim, não existia muito a coisa de estamos rodando essa cena. Você estava sempre rodando. Então, eu acho que a gente entrou num estado, até por cansaço, entrou num estado assim que foi progressivamente a gente foi achando, né? O meu personagem tinha um texto que ele falava, eu sei o texto até hoje. Eu falo aqueles textos que o meu personagem falava, que ele desenvolveu uns solilóquios e tal, não sei o quê. E eu desenvolvi em base aos meus processos, assim, e esses textos eu falo até hoje, que não são os textos que estavam no roteiro. Os textos do roteiro são alguns, mas tinham muitos textos que eu tinha que falar, que eu tinha que inventar as palavras. E esses textos, é engraçado que eles ficaram, né? Para encerrar, eu só queria dizer que eu tenho uma coisa assim de pedir sempre em cada filme que eu faço alguma memória desses filmes, né? Algum figurino, alguma coisa que eu uso. E no Nise, o Carlinhos, o meu personagem, ele usava um baralho, né? Que ele tinha construído. E a equipe do Daniel fez o mesmo baralho para eu usar em cena. Então, ele é igualzinho, né? Idêntico. E, no final, eu ganhei o baralho. E eu enquadrei o baralho e está na minha sala. E é lindo, porque atrás do quadro eu escrevo todo o processo daquela coisa dos baralhos. Eu vou pegar ali rapidinho para vocês verem. É isso
isso aqui, ó. Isso aqui é o meu baralho, ó. É o baralho do Carlinhos. E atrás tem escrito as paradas que eu... Aqui, ó. Tem escrito umas paradas aqui que não é o caso de ler agora. Mas, então, assim, esse filme está na minha vida todo dia, porque eu olho para esse quadro todo dia. Ele está bem na entrada da sala, assim, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade, sem contar que eu não falei da Nise, né, que é a catapultadora dessa porra toda. Mas é, obviamente, desnecessário, porque eu sei muito menos dela do que todos vocês juntos. E acho que, assim, a Nise é uma pessoa que realmente ela deveria ter ganho algum, tipo assim, um prêmio Nobel retrógrado, assim, post-mortem, né? Hoje o Nobel deveria ser dado a ela um prêmio Nobel da paz, um prêmio Nobel dessa ordem, assim, né? Não da medicina necessariamente, mas da humanidade, porque ela é uma pessoa que fez uma diferença brutal na vida de muita gente, de muitos anônimos. E acho que é isso que conta hoje quando a gente fala do Brasil, inclusive. Galera, fui. Valeu, Júlio. Obrigadão. Arrasou. Felipe está aí? Estou aqui, Eu não sei aqui. quem mais do elenco. Oi, Felipe. Estou aqui. Vocês estão me vendo? Sim. Eu não estou te vendo, não, mas eu estou te ouvindo. Tá. Para mim, assim, eu acho que o trabalho do ator e a própria força desse filme está muito ancorada na escuta e no afeto, né? Que eu acho que são coisas que vêm de cara com a Nise, né? Acho que a força da presença dela na Terra estava, né, em ter muito afeto com todas essas pessoas que eram marginalizadas, com as quais ela tinha contato, e o contato que ela tinha com eles era muito a partir da presença e da escuta, né? Muito legitimando aquelas falas todas que eram silenciadas. E aí eu sinto que o Roberto vem muito nessa mesma frequência, de muito afeto pelo projeto, pelas pessoas, por qualquer pessoa que cruze o caminho com ele, e muita escuta também, né? Eu sinto que o roteiro era um ponto de partida para o que a gente ia fazer. Então, também concordo que foi fundamental o processo, né, a nossa preparação com o Tomás, e isso ter acontecido lá no hospital, né? Eu lembro que a gente tinha que ensaiar trancado, porque tinha um interno, como era o nome dele, que queria tomar todo o café e comer todos os biscoitos. Ele invadiu o Fefé. Fefé. Era um sujeito forte para burro, precisava de 6 pessoas para segurar ele. E quando ele entrava ali dentro, não havia quem segurasse. Ele bebia a garrafa térmica inteira de café, pegava todos os biscoitos. Então, 1000 histórias da gente, assim, de visitar. Congelou. Deu uma congelada. Congelou, Felipe. Voltou. Felipe? A minha internet aqui está bem ruim. Mas dava para a gente uma vivência muito clara, muito concreta daquele universo, na preparação e na filmagem, né? A gente tinha internos em cena com a gente. Eu lembro de um outro menino maravilhoso que ficava com o intercom ali na porta e que ajudava a gente com a produção. Bruno. Então teve uma interface ali, teve um contato muito recheado, assim, de presença, assim. Eu acho que é por isso que esse filme também tem a força que tem, assim. Eu acho que o afeto, a presença e a escuta atravessaram desde a origem ali com a própria Nise até o filme tá em cartaz, né? Acho que é isso.
Perfeito. Não sei se tem mais alguém que queria falar aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o Roberto, que é a seguinte: o filme teve uma recepção muito boa na Ásia, né? Eu me lembro que na época você foi à China, acho que ao Japão também, e foram produzidos cartazes belíssimos do Nise, umas coisas assim. Eu até guardei na minha memória, que eu recebia pelo computador. E eu queria que você falasse disso, que eu me lembro que para você foi uma coisa assim que te marcou muito, você ficou muito surpreso com essa recepção, né? Foi muito legal, porque o filme estreou em Tóquio, no Festival de Tóquio. E, enfim, essa questão dos festivais internacionais, né, a gente não... e o que a gente, enfim, não estava conseguindo emplacar o filme num grande festival. E isso é uma coisa que é muito complexa, essa questão política dos festivais, né? Nem sempre tem muito a ver com o merecimento do próprio filme, sim com a rede de conhecimentos que você acaba fazendo. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que esse filme, o Nise, a gente faz parte do Cinema do Brasil, e ele estava no stand do Cinema do Brasil em Cannes. E aí uma das pessoas do Festival de Tóquio viu as sinopses dos filmes que estavam lá e escreveu para a gente, falou: acabei de ver aqui no Festival de Cannes uma sinopse do filme e tal, eu gostaria de ver esse filme. E a gente estava com o filme nessa fase final, a gente estava lá em Cannes naquele momento, a gente foi e encontrou com ela, ela falou: vocês podiam mandar o filme para mim? A gente encontrou, conversou, mandou o filme foi classificado para o festival, acabou ganhando 2 prêmios, ganhou o melhor filme e ganhou a melhor atriz, que foi a Glória. Enfim, depois, no final, acho que depois eu rodei o mundo com esse filme, então foi, acho que um outro grande presente que a Nise me deu foi essa possibilidade de rodar o mundo com esse filme e conversar sobre loucura em países completamente diferentes, de todos os continentes, e a gente perceber que em todos os lugares, seja de esquerda, seja de direita, a loucura era usada de uma maneira muito semelhante, sempre para reprimir, sempre para tirar de circulação pessoas que tinham ideias diferentes, pessoas que pensavam de uma maneira muito diferente do que aquela sociedade ali estava acostumada, ou que aquele sistema político o que interessava aquele sistema político. Mas teve esse negócio que estreou lá, e 2 anos depois a gente foi para a China, no festival do BRICS, que é uma coisa que, enfim, hoje em dia está fora de moda, porque Bolsonaro matou, que era uma coisa incrível, que é um festival, uma organização, né, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, uma potência paralela que cresceu muito enquanto a gente tinha um governo de esquerda, que o Brasil se interessou muito. E aí a gente foi para esse festival, eram 2 filmes de cada país, a gente foi junto com Que Horas Ela Volta e, enfim, filmes de todos esses outros países, e a gente acabou ganhando. E na China foi um encanto. Bom, enfim, a gente está na China também, um país que tem seus problemas de censura, um problema tão louco que lá o debate acontecia antes da sessão do filme. Então as pessoas faziam as perguntas ensaiadas. Era uma tristeza. Então eram perguntas assim: qual a sua cena favorita do filme? Aí fala: bom, a minha cena favorita é a última, para fazer com que as pessoas ficassem até o final. Eu falei: olha, esse aqui é o único lugar do mundo onde um debate acontece dessa maneira. Enfim, mas o filme fez muito sucesso lá. Eu tive que tirar uma cena de sexo entre o Fernando e a Adelina para o filme poder ir para lá. Eu achei que valia a pena para que a gente fosse para a China, e acabou valendo a pena porque eles se interessaram, e o nosso filme foi o primeiro filme brasileiro a entrar em circuito comercial na China. E eles fizeram um lançamento. A gente aqui no Brasil foi lançado em 60 salas. Na China, nós fomos lançados em 600 salas.
Então, foi um lançamento que, enfim, a China é hoje o país que tem mais salas de cinema no mundo, mais do que os Estados Unidos. E eles tiveram esse cuidado e esse carinho que eles fizeram, eles não me mandaram. Bom, enfim, depois tem toda uma situação que eu nunca soube qual foi a bilheteria, eles nunca me mandaram, eu era sócio da bilheteria lá, nunca recebemos nenhuma correspondência que relatasse os números do filme, mas, enfim, eles tiveram esse cuidado e esse carinho, eles fizeram um cartaz para cada personagem. Então, o nosso grupo acompanhou isso. São cartazes lindos, realmente eles tiveram esse cuidado e esse carinho, e eu acabei voltando. Eu fui para esse festival que foi em Chengdu, e depois eu voltei para Pequim para lançar o filme, e por pouco eu não fico por lá, porque eu queria ficar por lá e ir lançando em cada cidadezinha, mas eu acabei não conseguindo esse acordo que eu queria muito conhecer a China um pouquinho mais profundamente. E eu fiquei encantado com a China, porque é muito diferente do Japão, né? A China é uma mistura, tem muito a ver com a gente, né? Tem isso, tem churrasquinho no meio da rua, gente sem camisa, uma informalidade, uma maluquice, uma culinária doida. E é isso, e acabou fazendo esse, eu não sei se foi um grande sucesso de bilheteria, mas de qualquer maneira foi muito legal pelo fato de ter estreado em 600 salas e ter comovido pessoas de vários lugares do mundo. Eu acho que é uma coisa que o Jung disse para a Nise, né, que é a coisa do arquétipo, que está em todos os lugares. A gente ali tem personagens que eu acho que em qualquer lugar do mundo, acho que no Japão, eu fui, enfim, em todos os lugares, eu fui para leste europeu, para América do Sul, e em todos os lugares acontecia a mesma coisa. Tinha pessoas que tinham histórias ligadas à loucura, parentes que estavam internados e que não tinham que eles não podiam ver. No Japão, eu tive esquizofrênico na plateia e foi um encanto, foi realmente sei lá, um PhD. Essas viagens que eu fiz foram 2 anos de aprendizado sobre isso, e entender como a loucura está sempre, os hospícios estão a serviço da repressão, né? Perfeito. Quem mais está aqui da equipe? A Fernanda, eu sei que está aí. Do elenco tem mais alguém? Eu não estou vendo. A Glória, eu só queria falar da importância da Glória para a gente, né? Porque a Glória teve, durante as filmagens, né, uma liderança fundamental. Eu acho que ela entendeu muito que ela precisava abrir espaço para esse elenco, né? Que ela entendeu que ela estava ali enquanto uma doutora e que ela tinha essa liderança sobre aquele espaço ali. Eu acho que ela foi muito importante para isso, e o Felipe também, porque o Felipe também é diretor. E o Felipe, que fazia o Almir Mavinier, ele tinha um pouco essa função dentro do ateliê. E isso, eu acho que os dois me ajudaram muito a organizar e a tentar conter toda essa loucura que vinha do resto do elenco, que era uma coisa menos racional, né? Então, eu acho que eu tive esses 2 apoios muito fortes ali. E a Glória, eu acho que ela entendeu e ela abriu muito espaço para que esse elenco pudesse brilhar, sabe? Foi uma parceira fabulosa. E a Fernanda, que está aqui também, eu não sei se a Fernanda queria falar alguma coisa, não sei se ela está aí ainda, e não sei se tem mais alguém do elenco. Tem o Bernardo, falou que vinha. A Fernanda está aqui ainda. Fernando. Não. Flávio Baurá, que está aí. Bernardo, Marinho. O Bernardo falou que não conseguiu entrar nessa interface aí no time. Ele tentou, Agora, a Glória realmente ela é muito bonito o lugar dela nesse filme. Muito. Felipe?
Congelou de novo ali. Para minha internet tá ruim aqui. Mas a Glória também, quando eu falava ali de escuta e de afeto, ela tinha uma escuta muito grande, assim, e ela vindo desse lugar, né, de uma grande estrela do cinema e da TV, ela era muito bonito, de fato, como ela deixava a estrela do lado de fora do hospital e o quanto ela estava ali junto. Foi um lugar muito bonito dela, e eu acho que é um lugar também que transparece no filme, né? Acho que a força dela no filme também está muito ligada a isso. Teve uma cena, vou contar aqui uma inconfidência de bastidores, né? Mas teve um momento muito, para mim, foi muito marcante da Glória. Não vou falar detalhes, mas enfim, era uma cena que a gente estava fazendo e que a Glória contracenava com um ator que estava errando muito a cena. Muito, muito, muito. E isso, acho que o ator vai ficando tenso quando vai errando. E aí, sei lá, depois que ele errou uma quinta ou sexta vez, a Glória começou a errar antes dele. Eu não sei, enfim, se alguém tem alguma memória desse momento, mas ela começou a errar e ela errava muito, errou muito antes do cara entrar na deixa dele. Ela errava e pedia desculpa, errava e pedia desculpa, errava. Ela errou tanto até que ele se sentisse à vontade para errar também. Foi muito lindo isso. Foi um momento assim que sei lá, que ela me ganhou para sempre, eu acho. Maravilha. Tem um agradecimento a Drica Moraes também, né, no filme, né, Roberto? A Drica, quem ia fazer a Glória, quem ia fazer a Anísia era a Drica. E a Drica ficou doente. Ela teve, enfim, um problema sério e tal, e eu parei o filme mais uma vez para esperar a Drica. A gente ficou, sei lá, quase um ano parado, até que, enfim, ela se internou, ela ficou internada há muito tempo, então teve um problema grave de saúde, e quando ela me ligou, e ela me ligava e falava, não, você não espera por mim, eu falava, não, vou esperar, até que chegou o momento que eu falei, realmente não dá mais. E aí eu comecei a pensar em alguém para substituir a Drica, e quando eu cheguei no Nome da Glória, eu liguei para a Drica, né, a primeira pessoa. E aí a Drica falou, claro, tem que ser ela, faz com ela, por favor, e foi a primeira pessoa. Mas aí ia ser. E aí teve um agradecimento. Ela até fez uma participação, mas foi uma cena que eu acabei cortando, porque, enfim, era uma cena fora do hospital que acabou não fazendo sentido no nosso filme. Mas o grande agradecimento foi que ela vivenciou comigo vários desses roteiros, e ela é uma parceira incrível também, minha amiga pessoal. E acabou saindo, enfim, infelizmente por causa desse problema, mas ela validou a escolha da Glória junto, ela foi muito parceira. Ô Roberto, eu queria lembrar uma outra coisa que aconteceu nos bastidores, que para mim foi um dos momentos mais emocionantes da filmagem, do filme inteiro, da feitura do filme. Você sabe qual é, né? Mônica. Foi a cena em que ela dá o grito, que era logo após a morte dos cachorros. Você lembra disso? Que ela entrou num choro convulsivo real. E você virou para o André e falou assim, não corta a câmera, deixa rodando. E ela foi chorando, e a câmera foi rodando, e você fez uma convocação gestual para a equipe toda que estava presente, para dar um abraço na Glória. E todo mundo levantou, com a câmera rodando, e foi em volta dela, sentada na mesa, e fizemos um abraço coletivo em volta da Glória. Isso aconteceu, eu lembro como se fosse ontem, assim. Foi muito... Eu lembro bem, porque é uma cena que ela não queria fazer. E aí a gente teve enfim, eu e a Glória, de vez em quando a gente se trancava lá, porque, enfim, a Glória estudou muito nisso também, e a gente tinha esses momentos ali que eu acho que às vezes até a gente, enfim, ficava nos embates longos, e essa cena ela não queria fazer, não queria,
E o Tomás foi importantíssimo, porque chegou uma hora que eu falei, caramba, ela não vai fazer, não vai fazer. E o Tomás falou, não, cara, você vai lá. Eu falei, caramba, ele me deu aquele fôlego. Aí eu fui lá e falei, não, a gente vai fazer, graças ao Tomás. Não sei se ele ainda está aí. E a gente acabou rodando essa cena e eu me lembro que ela ficou realmente... E aí foi lindo, porque aquilo ali foi era aquilo que a gente estava sentindo, né? E aí a gente deu aquele abraço e acho que foi um agradecimento meu e de toda a equipe, né? Porque realmente foi um momento em que desaba tudo, né? Eu precisava que a Nise desabasse também, né? Porque a Nise e a Glória ali eram muito racionais, né? Precisava que ela tivesse essa quebrada ali, que em algum momento ela, enfim, que a emoção tomasse conta. E aí eu acho que ali ela acabou aconteceu ali. E outro choro dela é quando o Carlinhos começa a pintar também. Não sei se vocês lembram, que aí também é um momento lindo do filme, que é um momento em que o Carlinhos está pintando o Planetário de Deus, e aí ela perde as estribeiras também, mas isso eu tive que cortar do filme, que não era a hora. Mas foi um momento também foda pra gente, tocando Yo-Yo Ma lá, né? E aí recentemente eu fui delatado pelo Jaquinho Morelenbaum, porque eu montei o filme com o Yo-Yo Ma e depois quando mostrei para ele, ele falou, porra, cara, você tá querendo que eu faça igual o Yo-Yo Ma? Eu falei, é o mínimo, né? E aí o Yo-Yo Ma nos ajudou muito lá no set. Maravilha. Gente, estamos chegando aqui já 10 horas já, foi papo... Caramba. Foi longo, foi bom. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Poxa, eu não sei se tem mais alguém do filme aí. Se tiver, e também se tem alguém do filme que queira se manifestar, evidentemente. Estamos... só abrir o microfone. Eu não sei se eu queria, desculpa, só falar aqui em relação ao filme, né? Assim, entender, né? A gente vive sempre uma produção de cultura nacional e tudo, mas qual a possibilidade, né, de filmes como o da Nise e outros filmes, grandes filmes que contam histórias de grandes brasileiros, né? Tá acessível, tá fácil, tá de graça, tá, entende? Podendo reproduzir, tendo acesso viável. Me dá uma angústia, todo esse amor, todo esse trabalho, todo esse cinema, tudo isso que a gente fez, toda essa arte, às vezes fica preso por questões contratuais e tudo, e não tem essa liberdade que a própria Nise propõe, né? A arte. Assim, dá muita pena desse filme não passar para quem quiser ver em qualquer lugar, assim, depois de tanto tempo, né? Assim, não sei, é só uma colocação aqui de uma ideia, de uma proposta, e pena, porque esse filme transformou a vida de tanta gente, a Nise transformou a vida de tanta gente, e ele tem esse poder, essa capacidade, eu não sei, dá vontade desse filme estar realmente disponível, né? Não sei como é que é isso. Foi bom você falar nisso, André, porque esse é um dos grandes problemas nossos aqui no Cineclube Casas Casadas. A gente... muitos filmes que a gente quer apresentar, a gente não consegue por conta de questões, como você disse, contratuais e, enfim, o Nise eu tive a oportunidade de falar diretamente com o Roberto, o filme, enfim, não tinha problemas de passar dessa maneira como a gente faz, né? A gente coloca no ar sábado, meio-dia, até segunda, às 8 horas da noite. Mas mesmo assim, com muita dificuldade. É lamentável isso, né? Porque eu não sei também se esse momento que a gente está vivendo, que está forçando a gente ter esse tipo de encontro aqui, de quebrar uma série de regras, ele vai refletir mais. Nós estamos tentando, né? O Casas Casadas está aqui completando o seu 5º mês e, como eu disse no início, todas as segundas-feiras nós conseguimos trazer filmes aqui. E até é curioso que eu queria falar para as pessoas que fazem parte do Cineclube como espectadores que estão aqui, para refletirem. Um filme que a gente passou recentemente, Os Inconfidentes, me lembrou em alguns momentos muito, o Nise me lembrou em alguns momentos muito Inconfidente, sobretudo no trabalho com os atores. Há um momento em que os atores estão numa prisão,
nos Inconfidentes, em que cada um, e aqui o Carlos Gregório esteve aqui, falou sobre essa sequência, uma sequência que está Carlos Gregório, enfim, o elenco é fantástico. Fernando Torres, eu não me lembro de estar nessa sequência, mas o Zé Wilker, enfim, e cada um está agindo de uma maneira diferente que parecia um manicômio assim mesmo. E é interessante, então, para a gente que está vendo os filmes aqui, fazer esse tipo de exercício e pensar um pouco, deixar isso guardado para refletir. Levantou a mão aqui o ZV, que havia já levantado, mas não Zenon. Porque só aparecem suas iniciais aqui, ZV. Tá, Zenon. Zenon, uma palavra. Inicialmente, parabenizar aí o Robertinho, que deve ter levado isso, e a André, que teve a ideia, naturalmente, mas eu imagino que tanto o Robertinho como a Glorinha devem ter cortado um dobrado para fazer esse filme, porque entrar em contato com o inconsciente coletivo é uma coisa muito difícil mesmo. Eu queria também dar o testemunho de que eu conheci a Nise. Eu participei do grupo de estudo dela quando eu tinha 20 anos de idade. Ela morava ali no Flamengo. E uma coisa que marcou muito a minha vida para sempre foi a primeira vez que eu entrei naquele apartamento. Que eu vi uma pessoa que era um maracujá de gaveta, muito pequena, o corpinho dela era muito pequeno, e a cabeça grande. E eu fiquei olhando aquilo ali, e quando ela falou pela primeira vez, eu fiquei chocado, porque a voz dela era de uma criança, de uma mocinha, não parecia uma pessoa de 90 e poucos anos que ela já tinha. E eu fiquei muito, muito, muito espantado com aquilo, assim, a lucidez, sobretudo a lucidez com que ela articulava as ideias dela, com aquela idade, com aquela condição física, foi uma coisa que me marcou profundamente. Eu nunca mais esqueci aquilo. Eu não fui muitas vezes, eu já me interessava muito por Jung, porque eu tinha um irmão mais velho que era astrólogo, e a gente estudava junto, então o Jung tinha um livro sobre astrologia e começou por aí. Eu queria fazer uma pergunta para o Roberto, e é sobre se ele deve ter visto o filme da Laís Bodans, que trata sobre o tema, né? O Bicho de Sete Cabeças. E eu acho que esse tema, como o Tomás falou, ele é um mix de muita dor e afeto. E a Nise me parecia essa mistura, ela em si, por tudo que ela passou, por tudo que ela viu, por toda a luta dela, ela me parecia exatamente isso, uma mistura de dor e afeto. E eu queria saber, Roberto, se você de alguma forma dialogou, tentou dialogar com o filme da Laís. Fala, Zenon. É engraçado. Eu vi, sim, o filme, gosto muito do filme, mas eu acho que, assim, eu não dialoguei muito com o filme, não. Eu acho que eu fui por um caminho diferente, embora, engraçado, ontem ou anteontem teve um debate do Bicho de Sete Cabeças e eu consegui pegar um pedaço, acho que foi semana passada, sei lá, sexta ou sábado, e eu peguei um pedaço do debate e o que eu percebi é que muito a sensação, e a equipe estava lá também, e a sensação que eu tive desse debate foi muito parecida com a sensação que eu tenho da nossa equipe aqui. Como aquela equipe também mergulhou de cabeça e mergulhou junto, e como aquela equipe tomou para si a necessidade de falar sobre de um movimento antimanicomial, de falar sobre a loucura que é a psiquiatria, a psiquiatria tradicional, de como ela só cronifica, e eu acho que eles tiveram essa... Eu participei como ouvinte, eu achei curioso que me falaram, um amigo meu, psicólogo daqui do Rio, que estava organizando, ele me chamou e eu achei muito legal participar, e eu não conhecia o trabalho, como tinha sido, né, os bastidores, e eu só fiquei muito espantado como a sensação da equipe, do elenco, dos roteiristas, que era o Luiz Bolognese, da própria Laís, como eles mergulharam de cabeça de uma maneira muito parecida com a gente aqui.
Eu gostei muito do filme na época, mas engraçado, de alguma maneira, eu acho que eu precisei me afastar dele durante a criação do roteiro e durante as próprias filmagens. Eu acho que em nenhum momento eu mostrei aquele filme para o nosso elenco, nada disso, embora eu goste muito de tudo do filme. Mas eu não tive, a não ser essa proximidade com as intenções daquele filme e as intenções desse nosso filme. E aí eu queria só aproveitar para falar isso, como faz falta uma pessoa do peso da Nise, uma mulher que apanhou, envergou, mas nunca quebrou, né, Lula? Conseguiu enfrentar esse mundo machista, fascista, desgraçado, e é incrível que a gente achava que quando estava fazendo o filme que a gente estava, sei lá, evoluindo para um outro momento. Eu acho que eu, ingenuamente, não acreditava que a gente pudesse voltar no tempo para um momento tão triste, em que a Nise fosse tão necessária. Eu me lembro que tem algumas falas, alguns diálogos no filme que eu acabei tirando, que eu achei que eram panfletários demais. E volta e meia eu fico com vontade de soltá-los na internet, porque eles são tão atuais, são tão importantes nesse momento, que a gente escute, volte a ouvir a Nise, sei lá, eu tenho muita vontade, eu nunca abandonei a vontade de voltar ao tema, de voltar a falar da Nise, de voltar a mostrar a complexidade toda que a gente não... dessas grandes figuras que são esses artistas geniais. Eu espero muito que eu consiga emplacar uma série sobre isso, para que a gente tenha calma e tempo para realmente mergulhar de cabeça nas profundezas desse oceano, que é o inconsciente, que foi o trabalho da Nise, um trabalho que eu acho que é um trabalho gigante e que precisa ser mais falado, e acho que a gente tem essa missão, sei lá, pelo fato de hoje em dia ter pessoas como o Lula por perto, só me estimulam a querer trabalhar mais sobre isso, a querer mergulhar mais fundo. Eu concordo plenamente e dou maior força para você conseguir fazer uma série, porque aquela mulher realmente foi um gigante e, apesar de ter sido super bem retratada no filme, ela transborda. E ainda que uma série ainda seria pouco para fazer justiça ao que ela representou e o que ela representa. Sobretudo hoje em dia, né? Super interessante mesmo. O Luiz está pedindo a palavra ali. Eu vou passar depois para a Maria Alva também, que pediu uma pergunta aqui. E aí acho que eu queria dar uma notícia. A gente sempre achou estranho que o nome da Nise tivesse colado a um complexo hospitalar psiquiátrico. Agora, nesse momento, está havendo a transformação desse complexo no Parque Nise da Silveira. E o Museu de Imagem do Consciente como centro desse parque. Nós conseguimos a sede onde era o espaço aberto ao tempo, que vai mais que dobrar a área do museu. Já foi reformado metade do prédio, através daquela vaquinha do BNDES. Reformado o telhado, podado árvore, a parte de dentro. Agora, nós estamos negociando uma exposição que fizemos em São Paulo, pelo Itaú Cultural, Ocupação Nise da Silveira, que vai ocupar essa nova sede o ano que vem. Então, está havendo essa transformação. O hospício não vai precisar mais bater na porta. É só entrar. Que maravilha. Sensacional essa notícia, que isso vai ser esse espaço, gente, que eu acho que pouca gente conhece. Atenção, quem está aqui nunca foi no Museu de Imagens do Inconsciente. Assim que acabar essa pandemia, quando vocês puderem, por favor, vão lá, porque a gente tem um museu, um dos museus mais incríveis do Brasil, acho que talvez do mundo, porque ali tem histórias fabulosas e tem obras de arte únicas, geniais, que eu acho que
quem tem alguma, né? A Nise falava isso, né? Para os estudantes, né? Se vocês querem conhecer o inconsciente, meus amigos, vão até ali no Engenho de Dentro, entrem no Museu de Imagens do Inconsciente, que vocês vão poder se aprofundar um pouquinho. Um sonho antigo que eu sempre tive, e agora está se aproximando, que a gente vai mais que dobrar a área do museu, é ter uma sala para cada artista que passou pelo museu, uma sala do Carlos, com fotografias dele, pensamentos dele, o baralho dele, as obras que falam das transformações internas dele e obras que falam sobre o ponto de vista artístico. Uma sala do Rafael, do Emídio, do Isaac, do Fernando Diniz, e por aí vai. E uma sala dos contemporâneos, dos frequentadores atuais. E, evidentemente, em torno da biblioteca da doutora Nise, uma sala contextualizando ela dentro da psiquiatria brasileira e mundial. Este é um sonho que eu tive na Bélgica, tomando muita cerveja. Agora está se aproximando. Maravilha, que Ariel, sensacional. Você queria falar? Não, é só complementar uma coisa, que essa cena do cão, do cachorro, é muito importante. Imagina esse choro que vocês contaram aí da Glória, porque a doutora Anice dizia que o cão é um ótimo terapeuta para as pessoas, né, para o ser humano. Lá na Casa das Palmeiras, onde eu trabalhei, tinha um cachorro também que se dava bem com todos os pacientes, e daí a importância que ela dava. Ela fazia questão que aquele cachorro fosse criado lá dentro, junto com a gente, que era um ótimo terapeuta. Ela dizia sempre isso. Eu queria só lembrar que foi oportuno demais o Roberto ter colocado o cachorro no filme também, claro. Poxa, foi fundamental. Eu vou até contar duas coisinhas da mesma personagem que eu achei que o Daniel ia trazer, que foi a Mônica. A Mônica era uma cliente do Espaço Aberto ao Tempo, e ela trabalhou como atriz no nosso filme. E ela, enfim, ela já era minha amiga na época do filme. Eu filmei o casamento dela e do Jairo. Eles casaram, são dois esquizofrênicos. Aliás, eu nunca montei, que eu acho que isso tem que virar um filme. E foram duas cenas muito marcantes dela. Uma cena aconteceu assim, eu acho que, não sei se era pós-almoço, ou pré-almoço, ou final do dia. Teve uma reunião de equipe, porque a gente estava tendo um monte de problemas. A gente filmou durante o verão, no Engenho de Dentro, e sempre tem, né, problemas, que a gente trabalha muito, fica muito cansado, e ar-condicionado quebra, carro atrasa, a comida não está muito boa e tal. E aí tem aquela... Teve uma reunião dessa, que era uma lavagem de roupa suja da equipe, basicamente todo mundo reclamando disso e daquilo, da comida, do carro, do atraso, não sei o quê. E aí a Mônica, estava todo mundo ali, a Mônica, depois de todo mundo reclamar, ela pediu a palavra, não sei se vocês lembram disso. E aí ela deu um esporro na gente, falou: eu não estou entendendo. Eu tenho a impressão que vocês não estão percebendo a importância do trabalho que a gente está fazendo aqui. Vocês estão preocupados com ar-condicionado, ou com o carro, ou com a comida. Vocês não entenderam nada, então. Ela deu um esporro tão bem dado que ninguém mais conseguiu falar depois que ela acabou. E a mesma Mônica, na cena dos cães que você está falando, que o Júlio lembrou bem, a gente tinha esses 20 minutos, a gente não sabia, mas a Mônica foi internada depois de afogar o próprio gato. E ela, quando a gente fez a cena pela primeira vez, ela surtou. Então, a gente teve que acudir a Mônica, acalmar a Mônica, voltar com o elenco, né? Então a gente teve que se separar, abraçar, teve gente que ficou cuidando dela, e a gente foi rodar o segundo take. O take que está no filme é o segundo.
E nesse segundo, eu já tinha orientado o Marcinho, que eu acho que não está aqui, foi o nosso câmera, fabuloso. Eu tive que orientar ele para não mostrar muito os cães, porque alguns já estavam acordando. Então, acho que a segunda cena tem uma câmera mais nervosa e mais urgente por conta disso, porque a gente estava com medo dos cães acordarem, e eles estavam, de fato, já começando a acordar. E isso tudo aconteceu por causa da Mônica. A Mônica, ela acabou falecendo, ela ficou doente depois, e eu consegui ainda estar com ela no hospital, mas foi uma pessoa muito importante para a gente, uma das estrelas guias desse nosso filme. A Nise tem um livro lindo, né? Sobre os gatos, A Emoção de Lidar, se chama, né? Lindo, muito incrível, fabuloso. Também, muito lindo. Eu tenho o livro, muito bacana. É lindo mesmo. Gente, eu acho que é isso. Muito obrigado aí, Roberto, pela presença, pela sessão dos filmes, pelo convite, os convites a todos os participantes aí do filme, equipe técnica, ao pessoal aqui de sempre. Agora, só um comentário aqui curioso, porque enquanto essas coisas, para vocês entenderem que loucura que é conduzir umas coisas dessas hoje em dia. Quando a gente estava falando aqui, minha filha estava me ligando e eu tirei uma foto da tela para dizer para ela, não posso falar agora. Ela reconheceu o pai da Helena, a Verônica, que está aqui, que é mãe de uma amiga dela, e a Ruth Rocha, que ela disse, a escritora dos livros que fizeram a minha vida no 2º e 3º ano. A Ruth Rocha, que maravilha! Escreveu Marcelo, Martelo, Marmelo. Então, esse mundo está muito, muito louco, né? Nessa coisa visual. A gente ainda vai ter muito que tratar e falar sobre isso. E também, fechando isso que você falou, né, Roberto? Foi muito interessante que o Bicho de 7 Cabeças poderia ter feito uma ligação mais óbvia com o Nise, e mesmo nas críticas a gente não via essa ligação. Eram filmes que ficaram realmente dissociados, né? Apesar de ter aparentemente um aspecto próximo, né? de interesse, de tema e tal. Mas o cinema brasileiro é sempre assim, a gente vai... Filmes que a gente acha que se aproximam se afastam, e filmes que a gente acha que se afastam se aproximam, né? Eu queria muito que você revisse Os Inconfidentes e prestasse atenção no que eu falei nessa sequência. Lindo! É lindo! Que foi muito comentada aqui também, inclusive pelo Carlos Gregório, e pelo que o Júlio falou, pelo que o Felipe falou, também me parece que reproduz um clima, curiosamente, muito próximo a esse do Danise. Então, gente, muito obrigado aí. Só terminando aqui para falar rapidamente, eu adoraria, eu quero muito, eu tento muito botar o Nise em todos os lugares, mas a gente sabe que assim, um lugar vai passar sempre o Nise, que é lá no Parque Nise da Silveira, no Engenho de Dentro, e aquele lugar vai ser, eu acho que esse lugar aberto vai ser um sonho, porque a gente vai conseguir formar artistas, pessoas, cultura, que vão ter aquele espaço aberto a eles. Isso aí vai ser uma coisa que eu acho que vai coroar o trabalho da Nise, o trabalho fabuloso do Museu de Imagens do Inconsciente vai ficar acessível a um monte de gente que não tem acesso à cultura. E aí eles estão diante de um dos museus mais importantes do Brasil, e talvez acho que não tem nenhum paralelo no mundo, né? Então, brigadão por isso aqui. Saiba que a TV0 está todos os filmes, quando vocês quiserem. E, André, eu quero muito botar ele em todos os lugares. Eu tento muito. Pois é, Bob, a gente precisa, da mesma maneira que a gente quer quebrar a vacina da coronavírus, a gente precisa usar a arte, quebrar a nossa patente para poder vacinar a ignorância. A gente precisa da nossa arte para vacinar a ignorância. E ela tem que ser livre. É isso. Total. Maravilha, gente. Muito obrigado. Obrigadão, ABC. Excelente. Valeu, Cota. Adorei, galera. Amo vocês. Família Nise, beijão. Tudo de bom. Valeu. Obrigadão. Obrigada por tudo. Maravilha. Valeu.